Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Um feliz ano novo a cada um de nós, neste ano de 2026, meu primeiro dia de retorno à casa neste ano, com a alegria de nesse domingo ensolarado, podemos com essa, já agradecer esse querido irmão espiritual, convidando-nos à cura espiritual, buscarmos ao longo deste ano, com cada aprendizado que nós recebemos, quem sabe sairmos um pouquinho melhores do que toda vez que aqui adentramos, nos pede que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi, é e sempre será o nosso Criador, verdade, a vida de Jesus, o Rabi Messias da Galileia, como também na nossa mãe maior Maria Rosa mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Gostaria, queridos irmãos e irmãs, como bem disse o irmão, a trabalharmos nesta manhã de domingo, logo no início desta terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá publicado nos livros de janeiro de 1864, trabalharmos com o capítulo 3, dos itens 1 a 12, há muitas moradas na casa do Pai. E já podemos nesse início, com essa imagem ilustrativa aqui do slide mestre do nosso projeto, dependermos que essa temática trazida por Allan Kardec, os irmãos espirituais que os alicerçou, que alicerçou também os demais médios que participaram da codificação, de que sim, existem vidas em outros órgãos, em outras dimensões, constituições físicas diferentes, independentes a priori disso. Concorda comigo? Mas será que nós poderíamos também dizer que em um único dia, manhã, tarde e noite, quando estamos, por exemplo, acordados, agora com os olhos abertos em estado de vigia, dizermos que existem muitas moradas em nossa vivência diária? Por exemplo, o irmão convidou que mantivéssemos, a partir do momento que acordássemos, alegres, conscientes dos nossos desafios individuais e coletivos, que assim mantivéssemos ao longo do dia, mas conseguimos isso em sua integralidade? Amém. Como é difícil. Final de provas e soluções estamos passando por esse momento, transição planetária, o mundo despejando notícias difíceis de nós as acolhermos, e nós, com as nossas programações individuais, lá de desafios pretéritos, encarnações anteriores que, por nós, ficaram pendentes, que nós não conseguimos as concluídas, e que cá, agora, nessa atual encarnação, as empreendermos, concluirmos-las e não precisarmos reincidir nos desafios que cabe a nós no hoje, no agora, empreendermos, entendermos e, enfim, crescermos para o universo que nos convida-nos esse capítulo 3. Então, sim, também é uma oportunidade de avaliarmos essas muitas moradas, esses muitos estados, essa bipolaridade em alguns momentos, essas oscilações a qual nós, sim, seres humanos, estamos suscetíveis. Estamos. Mas o mais importante é que saibamos que cada temática está aqui. Um voluntário, um expositor, um facilitador nos traga, os monitores dos cursos, outras mais atividades que o CEPEG aqui nos proporcione do Parque São Jorge, venha a nossa consciência de que, em menor medida, no maior grau, eu preciso saber qual é o intuito da mensagem que está sendo imposta e o que eu preciso trabalhar no meu dia a dia, porque eu garanto-vos, toda sem exceção, faz com que nós associemos uma melhoria que precisamos empreender em nosso dia a dia para conosco mesmo, autoconhecimento também para com o trem, com as pessoas, no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas desconhecidas, no ambiente profissional e nas instituições religiosas. Então, esse vai ser o convite, desafio desse tema, desse capítulo 3, itens 1 a 12 que iremos trabalhar. Então entendemos sim que a casa do Pai é o universo. Será que existem multiversos? Será que existe mais de um universo? Hoje, assim que sim, atualmente, devido ao avanço tecnológico que a ciência está entendendo, e as moradas, muitos mundos que circundam o espaço infinito. E o
universo, cujo de tudo quanto possa existir até o momento que já existiu, que ainda de ser criado, que venha a existir. Os planetas, os astros, as galáxias e os fluidos, sim, porque todos nós, criaturas, somos originárias do, nós vivemos do fluido cósmico universal, a matéria-prima que Deus, o único Criador, utiliza-se para criar tudo o que Ele queira em qualquer canto aonde Ele deseja que a vida possa prosperar, ascender, crescer e fazer com que as suas criaturas sejam felizes. Algumas um pouquinho mais devagar, outras de uma forma mais séria, mas todos nós chegaremos à perfeição relativa, como declaramos que Jesus Cristo também chegou. A perfeição absoluta jamais, porque só Deus a obtém, que é o nosso Pai, a fonte criadora. Olha que importante, queridos irmãos e irmãs, nós estamos no sistema solar, poucos planetas giram em torno desse sistema, mas olha que informação interessante às nossas consciências. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possua de 200 a 400 bilhões de estrelas. Para nós, os espíritas, o que são estrelas? Planetas habitados, constituições físicas, dimensões físicas diferentes. E por que nós temos a certeza disso? Porque ao estudarmos a primeira obra da codificação kardeciana, o livro dos espíritos, desde os idos de 18 de abril de 1857, os irmãos espirituais afirmam lá no Kardec, o codificador, que nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Se não existe nada em qualquer ponto onde existe uma criação, exista, sim, existe vida pulsante, ainda que nós não as conheçamos em dimensões diferentes. Muita coisa que nos ainda aprender. Somos alunos do universo. De acordo com a agência canadense, astrônomos que estudaram as imagens feitas pelo Hubble, hoje em dia nós temos o James Webb, o Portland, que visualiza, focaliza, grava e estuda imagens ainda mais distantes desta nossa galáxia. Estimo que exista 1 trilhão de galáxias no universo. 1 trilhão de galáxias. O Espiritismo nos afirma que Deus cria seres simples e ignorantes, simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero. Precisam passar por estágios anteriores ao nosso atual nominal, qual seja o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, para depois que cheguemos ao reino nominal. Então, já com essa informação da codificação dos irmãos espirituais, podemos ter a certeza que estamos há milênios e milênios investindo em nossas evoluções desde este princípio inteligente. Hoje, já tendo a razão com o livre-arbítrio, e sabendo o que é o errado e o certo, e sabendo principalmente do que nós precisamos alavancar em nossas atitudes e pensamentos, para que assim amenizemos a carga pesada que nós carregamos em nosso dia a dia. Então, não vai ver cada um desses dados, queridos irmãos. Vejamos essa importância desse capítulo 3. É um dos que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas, a qual eu vou. Nesse final do ano, completei mais de 160 exposições desde fevereiro de 2024 em diversas casas. E dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu amo o capítulo 3. Por que vocês concordam comigo? Nós temos que ter uma válvula motriz, propulsora, para que tenhamos esperanças de dias melhores, de que usufruiremos coisas benéficas à nossa alma. Um dia deixando a corrupção, um dia a vaidade, a arrogância, a prepotência, o orgulho e todas as mais mazelas que ainda nós, humanidade, carregamos, para que usufruamos coisas melhores. E cá no capítulo 3, ofertar-nos a sempre essas benesses, esse convite à reforma íntima, a dizermos sim, apenas e somente depende de cada um de nós de sermos felizes. Concordo comigo? É fácil? Difícil. Nesse início, muitas informações com a ajuda, neste momento, das intuições dos amigos espirituais, já nos foram passadas para que atentássemos, como também o irmão já nos trouxe inúmeras informações relevantíssimas para que estejamos atentos à nossa cura espiritual que é primária. É o reflexo das benesses que possamos colher em nosso corpo material, estando bem espiritualmente. Isso refletir-se-á em nosso corpo material. No universo, entendemos que
existem os mundos puramente materiais, também contida essa informação neste capítulo. Ainda que materiais, existe a sua funcionalidade no universo. Puramente materiais até um determinado ponto. Um dia ele vai ter um novo processo de estágio evolutivo para conseguir continuar ascendendo junto com seres que lá estão tendo a oportunidade de evolução. Temos também mundos materiais que abrigam vida espiritual, por exemplo, a Terra, ou o planeta Terra, e mundos predominantemente espirituais, a qual nós divisamos que aqueles seres, por exemplo, Jesus, anjos, arcanjos, serafins, cristos planetários, governadores de sistemas solares, de galáxias, de universos, já tem de forma transitória acesso a lá usufruir de suas evoluções, que são na escala evolutiva de nós, espíritos eternos, os ditos mundos celestes e divinos. É a quinta categoria evolutiva e última que o espírito possa atingir, a qual nós entendemos como a perfeição relativa. Então, todas essas são as oportunidades de crescimento que as criaturas têm nessas divisões de órgãos puramente materiais, que exista a vida espiritual e os predominantemente espirituais. As várias moradas, temos a superfície do planeta Terra, agora trazendo um pouco mais ao nosso órgão de entendimento mais próximo do que nós podemos divisar até o momento em nossas vidas, nessa atual dimensão evolutiva que estamos. Temos as regiões abaixo do solo, temos as regiões de sofrimento, ao qual, desde a primeira obra do Espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, intitulada ao nosso lar, nós a conhecemos pelo nome de umbral, são zonas de conscienciação dos erros que nós cometemos e do que nós precisamos reaver para que de lá saiamos, reergamos e voltemos por meio da reencarnação a novos órgãos planetários, materiais, e assim continuemos a nossa ascensão espiritual. As cidades de transição, sim, que são as ditas colônias espirituais, semelhantes a grandes metrópoles, a capitais de estados, por exemplo, com várias funcionalidades, dando ferramentas de alicerces para que nós, em espírito, continuemos evoluindo no aprendizado, principalmente evoluindo no campo da caridade, da fraternidade, da moral, que é o que faz-nos a construirmos a seres melhores em cada futura oportunidade reencarnatória. E sim, as esferas superiores, a qual todos nós confiemos nisso, inexoravelmente, queridos irmãos e irmãs, nós as atingiremos. Quantos exemplos nós temos aí só na doutrina dos Espíritos? Vejamos. Chico Xavier, com seus 92 anos de idade, que voltou para o mundo espiritual no ano de 2002, Divaldo Pereira Franco, que voltou no ano passado com seus 98 anos de idade, seres estelares que provavelmente nem originários são de sua evolução no reino nominal deste planeta, de tanto que fizeram em discrepância a nós, em humanidade, os pouco mais de 8 bilhões, que isso, o número dos irmãos espirituais atualizam os que existem no campo reencarnatório, fazemos no nosso dia a dia, sem dizer outros mais. Já estão buscando de uma forma mais séria e convidando-nos pelos seus atos, não pelas suas imposições, sim pelas sugestões de atos que foram empreendidos em cada minuto de suas vidas, a também transformarmos, regenerarmos, empreendermos de uma forma mais eficaz a tão imprescindível reforma íntima em nossas vidas. Eis o irmão que, contemporâneo de Allan Kardec, entra nos finais do século XIX e século XX, muito contribuiu com suas obras, tanto como encarnado esteve, como também no mundo espiritual, as obras psicografadas. Leon Denis fica, inclusive, um convite para que os irmãos aqui possam adentrar no estudo das suas obras. Ele possui uma frase que distribuiu a humanidade, que faz com que nós aprendemos essa frase ao que nós estamos conversando até esse prezado momento. Vem dizer, Leon Denis, que a alma, ela dorme na pedra, sonha na vegetal, agita-se no reino animal, e enfim, ela acorda, age ou interage no nosso reino nominal.
será que vem ao encontro do que Kardec nos trouxe sobre Deus criar todos os seres, todas as suas criaturas, simples e ignorantes, aptas a estarem desenvolvendo-se por meio desses reinos anteriores? Sim, é o que vem nos convidar este irmão e fazer com que não desperdicemos a nossa reencarnação. Tenhamos a consciência de que antes de nós ocuparmos esse atual corpo físico, nós assinamos um contrato consciencial no mundo espiritual, onde dizíamos a nós mesmos e aos nossos mentores que atualmente nos acompanham que cumpriríamos inúmeras etapas ao longo da nossa reencarnação de uma forma mais assertiva em comparação às anteriores. Então, não saiamos desse rumo. Estejamos convictos de que, ainda que eu escorregue no dia de hoje, ou que eu tenha escorregado no dia anterior, eu recomponho-me no dia posterior, porque isso, essa é a proposta principalmente das casas espíritas, todas as suas atividades. Vejamos o CEPEJ aqui no Parque São Jorge. Todos os dias da semana, de domingo a domingo, nós estamos no domingo aqui pela manhã, correto? Desde as 9 horas da manhã, atentos à temática que a casa nos proporciona. Então, se teremos ferramentas alicerces para que melhoremos e ajustemos frente à nossa consciência individual e frente às leis de Deus, que são as que transcendem tudo quanto nós possamos divisar de benéfico e que está suscetível à nossa aquisição, desde que esforcemos para tal. Então, sim, assim defendemos que a evolução corporal ela acompanha a espiritual. Veio ao acaso o tema do querido irmão Deus do Espírito, né, Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, convidando-nos à cura espiritual. Se não trabalharmos o nosso espírito, como refletir as benesses que nós queremos para nossas vidas no corpo de carne e osso? Isso se fala no corpo semimaterial que liga o nosso espírito imortal ao nosso corpo material, ao nosso conhecemos como perispírito, ou corpo perispiritual, que carregamos todas as nossas aquisições do passado, podemos desenvolvê-las no presente e no futuro, sempre irmos ladando-as, aperfeiçoando-as, deixando-as mais cristalinas e assim dias melhores nós teremos, aonde quer que nós estejamos, em nossa oportunidade evolutiva. Nessa mesma obra, lá em 54, lembra que há pouco eu disse que o estágio máximo que nós podemos, como criatura, atingir é a perfeição relativa e os mundos celestes e divinos? Sim, mas em seguida vai nos dizer também que, pelo menos até o momento, já temos a certeza que passamos em qualquer canto deste universo por estágios de mundos primitivos. Atualmente estamos no final de provas e expiações, rumando ao próximo nível, que é o mundo de regeneração, que lá disse Emmanuel, há décadas atrás, mentor de Chico Xavier, que também disse Manuel Filomeno de Miranda, ou Joana de Ângeles, mentores de Divaldo Pereira Franco, se dizem outros mais, desde a década de 70, já seres de fora que estão aportando fora do nosso sistema solar, inclusive, estão aportando aqui ao nosso órgão por meio da reencarnação, para auxiliarmos seres esses já nesse terceiro nível de estágio evolutivo de regeneração, de uma forma bem mais séria e avançada, passaram por todos esses desafios que nós estamos passando atualmente e querem demonstrar a nós qual é o caminho para que, enfim, concluamos com mais assertividade os nossos desafios diários, sem tanta dor, sofrimento, e assim buscamos ser os melhores. E o quarto nível de estágio evolutivo, que são os mundos ditosos ou felizes, ainda os mundos celestes e divinos. E, logicamente, que ao longo desse capítulo 3, outras mais informações nós vamos ter de cada um desses estágios evolutivos decisórios. Vamos dar uma pincelada rapidamente em cada um deles? Sim, é importante para que saibamos o que nos espera nos próximos dias. Isso já avaliando tudo o que nós passamos anteriormente. Por exemplo, os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, como também do princípio inteligente no reino mineral, como eu disse, reino vegetal, reino animal, e o da alma humana, ou seja, no reino
nominal, a imagem ilustrativa já nos mostra que, sim, já passamos por esses estágios, mas muito avançados, já estamos em moral e intelecto, mas também divisamos consciencialmente que muito estamos aquém do que esperava-se de nós em humanidade, até esses pouco mais de 2000 anos da vinda de Jesus Cristo. Olha a última música que nós ouvimos e assistimos aqui no vídeo. Jesus nos sonda diariamente, está conosco. O que nós estamos fazendo com essa sondagem, com esse entrelaçamento consciencial de propósito que Ele nos deixou e quer que nós assim façamos. Somos os trabalhadores da última hora. O momento é o hoje e é o agora. O estágio evolutivo que nós estamos buscando findar em nosso orbe, que é o provas e expiações. Esses mundos o mal predomina, imagens também ilustrativas do que ocorre no mundo, mas são os alicerces, as ferramentas, os artífices de assim modificarmos esse panorama, porque queremos ser, enfim, mais felizes, fazer com que a estrutura física do nosso orbe ascenda, como também nós, ou as criaturas de Deus. É imprescindível que assim hajamos, se queremos ter novas reencarnações, por exemplo, aqui no planeta Terra. É imprescindível essa nossa conscienciação e abandonemos essas mazelas da fome, das guerras, da corrupção, mas temos também as imagens ali de ânimo, o estudo, o aprendizado, o alicerce deles, da juventude, como também as causas que defendem os animais, os hominais, os vegetais. Tudo isso demonstra essa transformação que, ainda que não muito seja divulgada, está de forma séria acontecendo em nosso orbe, e tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, se assim quisermos também acompanhar o nível evolutivo do nosso orbe. E o próximo estágio evolutivo que nos espera? São os mundos em que as almas que ainda têm que expiar e provar, sim, em seus estágios iniciais, porque nada é abrupto, tudo é gradativo no universo, na evolução. Aurem novas forças essas, como nós estamos dizendo até neste exato momento, por meio dos nossos esforços individuais. Vocês concordam que o que pode transformar o meio são os nossos bons exemplos? Será que alguém falar o bem, expor o bem, tentar convencer, impor-se a outrem, que são situações às vezes negativas, que há de transformar o nosso orbe, o estágio evolutivo para o mundo de regeneração? Não. São os exemplos. Nós tivemos há pouco alguns irmãos que estão na pátria espiritual, fora outros que já estão reencarnados. Então, dizemos, de unirmos essas novas forças por meio das nossas ações, dentro de nossas limitações, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, no anonimato de preferência, que isso encher-nos-á em espírito de alegria em estarmos cumprindo não só com a nossa programação reencarnatória, mas principalmente de estarmos quites com a lei divina, com a lei de Deus, na fonte criadora. Eis que iremos unir sim essas novas forças com os nossos esforços individuais. Mundos ditosos ou felizes no quarto nível de estágio evolutivo, que um dia também a essência Gaia do planeta Terra há de atingir. Lá o bem, por certeza absoluta, sobrepuja ao mal. E, por isso, a felicidade impera. Então, divisamos que nesse quarto nível de estágio evolutivo, os espíritos que lá já têm meritocracia conquistada por meio da moral e do intelecto, já podem, inclusive, fazer transição entre planetas, entre sistemas solares, porque o mal não predomina mais em seus espíritos imortais. O bem sobrepuja o bem. O que mostra? Se estivéssemos, por exemplo, nesse quarto nível de estágio evolutivo, qual seria a nossa maior felicidade? Interagir com a fonte criadora de Deus em qualquer canto que ela quisesse que nós estivéssemos, ajudando os mais necessitados, adquirindo novos conhecimentos para voltar por meio de reencarnações em mundos menos evoluídos. Não foi assim que o Cristo fez. Cristo necessitava reencarnar em um planeta que, divisamos há 2000 anos atrás, poderia estar ali num nível intermediário de provas e expiações. Não, ele não precisava, mas por amor assim ele o fez. Um dia teremos esse amor universal, tenhamos a certeza disso, meus irmãos e irmãs. Isso vai fazer com que sim tenhamos a certeza de que o bem há de sobrepujar
o mal desse estágio e, obviamente, no mundo dos celestes e divinos, que fará com que sim, serão as habitações desses espíritos depurados em todos os desafios profissionais, morais e intelectuais que já tenhamos atingido em nossa plenitude na condição de perfeição relativa na condição de criatura, jamais de criador. Se revelar exclusivamente o bem, visto que todos que aí vivam já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Bem-aventurados são os que assim já estão nesses estágios evolutivos. Bem-aventurados são mais ainda eles quando voluntariam-se para corporificarem-se por meio da reencarnação em estágios de planetas evolutivos menores, como assim foi com Jesus aqui no planeta Terra, como assim foi com tantos outros irmãos espirituais que se divisamos pelas suas evoluções transcendentes, nem aqui serem originários deste órgão. Mas o que importa é isso. O importante é fazer o bem, é cumprir com a lei de Deus e fazer com que tenhamos a certeza, nós atingiremos também esses estágios com os nossos esforços individuais. Será que Allan Kardec, aquele professor imponente, Leon Benizar, que vai, em alguma de suas obras da codificação, seja do Pentateuco, seja da sua continuidade, falou algo lá no meio do século XIX a respeito de vida extraterrestre, de seres extraterrestres? Teve contato com eles? Lógico que sim. Observemos as edições da Revista Espírita desde 1858 a 1869, 12 edições, 12 anos ininterruptos. E por que será? Foi ao acaso que em seu primeiro ano, logo em 1858, vai Allan Kardec ter a oportunidade, por exemplo, ali no mês de março deste ano, na página 116, afirmar que a Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Sim, observação, Juno no original, atualmente é catalogado pela nossa humanidade como um asteroide. Antes era considerado, com os estudos da época, como um planeta. Na época de Allan Kardec, informações espirituais que foram assim transmitidas a Kardec para que, desde ali do século XIX, pudéssemos já em cada futura reencarnação divisarmos que o intercâmbio entre mundos, entre seres mais evoluídos para os menos evoluídos e vice-versa, sempre ocorrendo no universo. E quais são as missões que nós estamos recebendo, acolhendo e as colocando em prática desses seres que de forma mais evoluídos aqui aportam em nosso planeta, queridos irmãos e irmãs. É o convite desse contato de Allan Kardec neste ano de 1858 com esses irmãos espirituais. Ainda utilizando-se da legitimidade de Victor Sardou, foi um médico que muito contribuiu junto à codificação kardeciana. Ele faz perguntas ao espírito que se apresentou com o nome de Bernard Parisi. Assim, nessa edição do mês de março, esse irmão espiritual vai falar sobre as pluralidades dos mundos, sobre Júpiter e alguns outros mundos. Aqui trago inclusive as páginas, caso futuramente os irmãos queiram consultá-las. Já no mês seguinte, vai dar a descrição do planeta Júpiter. Dizem os irmãos espirituais atualmente que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Os seres que lá estão são os mais evoluídos e que em poucos séculos tornar-se-á Júpiter o segundo sol do nosso sistema solar. Isso significa que vai ficar mais quente? Não, muito pelo contrário. As energias modificar-se-ão, muito pelo contrário. Mais luminosidade, mais energias positivas serão despejadas a todos os planetas que estejam dentro desse sistema solar com 2 sóis. É o que nos afirmam atualmente os irmãos espirituais. Então vamos consultar futuramente qual é essa descrição desses seres mais evoluídos que lá estão divisando as suas evoluções nesse planeta Júpiter. No mês de agosto vai falar também sobre as habitações, como são as casas em Júpiter. Lembremos de que essa edição da Revista Espírita
escrita é do século XIX, estamos no século XXI. Quanta coisa já passou por revolução, lá já deve ter ocorrido, com certeza absoluta, muitas. Por que não trazer aqui, e isso nós temos no Google, imagens que os irmãos podem consultar, por exemplo, como era lá no século XIX a residência, que pena que está em preto e branco, né? Do querido irmão Zoroastro, que aqui apontou ao planeta Terra por meio da reencarnação, inclusive antes de Cristo, lá no século VII. E voltando para o escritor, para onde ele voltou também, para a sua morada de hoje, o planeta Júpiter, o mais evoluído do nosso sistema solar. Quantas informações benéficas que essa revista, essas edições, 12 anos, podem nos trazer a respeito dessas muitas moradas da casa do Pai. Tem mais? Sim, temos aqui um irmão, a qual nós o conhecemos por Mozart, que foi o compositor, que viveu ali nos seus 35 anos em sua última encarnação, esse homem, e também voltou para sua morada de origem. Olha como era a fachada da residência de Mozart lá no planeta Júpiter. Bem-aventurados são todos nós que nos esforçamos para melhorarmos a cada dia, que só benesses prometemos a posteriori no futuro. Disse Jesus: é Deus que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Colhamos benesses para nossas vidas, não só no campo material, muito pelo contrário, principalmente no campo moral e espiritual, que enchermos-a de alegria e cumprimos com as nossas obrigações existenciais, principalmente com a lei do nosso Pai maior de Deus. Sim, existem relatos de irmãos espirituais nas obras complementares à codificação kardeciana. Será que esses irmãos que aqui estiveram por meio da mediunidade, encarnados, muitos já voltaram para o mundo espiritual, também falaram sobre os extraterrestres, sobre as vidas em outras moradas, como elas funcionam, constituição física, dimensões, enfim? Afirmativamente, lógico que nós temos, porque é imprescindível que isso continue avançando, acelerando-se para que alicercemos nessas vivências que estão nos aguardando. Basta que construamos, tratando, é a tal da meritocracia diária. Por que não dizer aqui daquela querida irmã espiritual que foi uma mãe biológica de Chico Xavier, Maria João de Deus? Foi uma das primeiras obras da palavra mediúnica de Chico Xavier lá no século XX. Convido-os também para que adentrem a essa leitura. É maravilhosa essa obra, já li duas, mas quero ler muitas vezes mais. Intitulada Cartas de uma Morta, esta obra, pelas mãos abençoadas do seu próprio filho Francisco Cândido Xavier, e o que essa irmã nos traz lá na cidade de Pedro Leopoldo, da data da psicografia, acerca do que ela veio nos mencionar consciencialmente do que existe só no nosso sistema solar. Antes de eu dizer que minha progenitora chamava-se Maria João de Deus e se encarnou nessa cidade Pedro Leopoldo em 29 de setembro de 1915, filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia, no Rio das Pedras, cidade. Ela não pôde receber uma educação esmerada, lógico que não, uma pessoa simples, humilde, mas todos os que a conheceram pessoalmente afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram, transcenderam o que ela não pôde desenvolver nessa última encarnação no campo do intelecto. Então significa, Chico afirma-nos que amar é mais importante do que adquirir a intelectualidade? Alguém tem dúvida disso? Quando nós amamos de uma forma mais ampla, só rosas como aqui, ou corações, estamos projetando na imagem, distribuímos ao negócio que esteja ao nosso redor, confortando-os em suas dificuldades, porque que de nós não as temos, queridos irmãos e irmãs, todos nós, sem exceção. Então, essa gratidão de Chico Xavier, demonstrando esse espírito de escola, na Igreja de Deus, ainda que não demonstrado no campo do intelecto, mas no campo do coração espiritual, que transcende o coração material. Então, ainda nessa obra, Cartas de uma Morta, Maria de Deus, vai nos dizer em seu capítulo 52 sobre as belezas do planeta, o que? Saturno. Capítulo seguinte, o Sol azulado de Saturno. O nosso Sol é amarelado, o de Saturno azulado. Capítulo 62, Saturno dos mares rosados. O nosso mar é azul, mares rosados.
Olha a exuberância da felicidade que nos espera nas muitas moradas da casa do Pai, capítulo 3, itens 1 a 12 que nós estamos trabalhando. Concordam, queridos irmãos, que só depende de nós? Será que esse convite de Maria, de Deus, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, e lá no capítulo 5, 14, ela vai nos trazer também sobre o planeta Marte? Um pouquinho à frente, paisagens do planeta Marte e a evolução do orbe, dos seres que estão ali em experiência evolutiva. Informações essas contidas nessa obra do século XX, que também convite para que possam estudá-las. Para por aí, estamos falando das obras complementares pelas mãos de Chico Xavier. Vamos continuar com Chico Xavier? Sim. Agora vamos modificar o irmão espiritual, porque não? Aqueles que nós, em muitos tempos, ao longo das décadas conhecemos como irmão X, que é Humberto de Campos. Ele vem dizendo na sua obra Crônicas de Aventura, em um trecho que a essa Assembleia, no capítulo 24, intitulado A Paz e a Verdade, no trecho desse capítulo ele nos diz: a essa Assembleia de Sábios das coisas espirituais e divinas, as transcendentais, compareceram anciões da sociedade de Marte, do planeta Marte, estudiosos do planeta Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Outros representantes de outros orbes do nosso sistema solar. Isso falamos do nosso sistema solar, semelhantemente ao que nos trouxe Maria, Gêmeo de Deus. Então, quantas mais informações nós temos nessa obra, que também já fica o convite para que adentremos a seu conteúdo transcendente. E Emmanuel pode nos dar também algum contributo que foi mentor de Chico Xavier? Sim, na própria obra intitulada Emmanuel, trazida pelo próprio irmão espiritual Emmanuel, ele vai nos dizer ali, no capítulo intitulado A Terra dos Guias Espirituais, tem um trecho desse capítulo que a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Sim, assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades pelos exemplos entendidos a cada oportunidade reencarnatória. O vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se. Sim, é imprescindível que melhoremos, avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Eis o convite de Emmanuel, sugestionando-nos para que esforcemos um pouquinho mais em tudo que já esforçamos até o prezado momento, porque os seres de fora deste orbe estão nos auxiliando ainda que não os enxerguemos com os olhos do nosso corpo físico. Vamos fazer mais obras dessa parte complementar pós-codificação kardeciana, assim, voltando agora com o irmão X, Humberto de Campos, em outra obra essa intitulada Novas Mensagens. O que ele vai nos trazer a respeito do planeta Marte? Aqui ele vai trazer mais informações desse planeta bem próximo aí do nosso orbe e que, com vida pujante, continua a sua escalada evolutiva e os seres que ali estão aportados pela reencarnação. Esse querido irmão X vai nos dizer que dentro da atmosfera marciana experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Fazer uma comparação ao nosso orbe. Ao longe, dizem cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. Então significa que Marte também possui prédios, residências semelhantes a nós. Não foi isso que divisamos lá em Júpiter, o astro de Mozart? Sim, é os passos evolutivos que ao longo dos séculos e milênios cada homem vai obtendo, vai continuar. Irmãos Chico dizendo, máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélio, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Nós já temos, inclusive, muitas aeronaves que já estão sendo aí construídas e que, lógico, ao longo das próximas décadas e séculos, trarão essa oportunidade de abandonarmos o combustível que atualmente estamos utilizando, para que utilizemos da energia solar, que pode proporcionar o campo
benesses, para as ferramentas do crescimento espiritual por meio dos bens materiais que cada ordem tem. Então é assim que irmão X Humberto de Campos afirma-nos que ocorria, e ainda ocorre lá no parte do século XX, sim, mas ele vai nos trazer mais informações ainda relevantes ainda acerca de Marte. Vai dizer que a vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofre grandes modificações em comparação com o nosso planeta. É de colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão avermelhada em suas características gerais. Tanto é que os aparelhos que até agora nós temos, assim apresentam as cores de Júpiter mais avermelhado ou mais alaranjado, demonstrando que bem-aventurados somos todos nós que esforçamos para habitar as muitas outras moradas da casa do Pai, não apenas querer ficar circunscrito ou reencarnando em um único orbe, não, assim não é, queridos irmãos. A qualquer um de nós, esses pouco mais de 8 milhões de reencarnados, dizem os irmãos espirituais que no mundo espiritual, buscando a volta ao mundo, planeta Terra ou até mesmo outros orbes, existe um número de irmãos espirituais, quase 16 milhões. Então vamos dar valor. Como é importante dar os valores às nossas oportunidades evolutivas no campo reencarnatório. Olha o convite desse capítulo 3, itens 1 a 2, as nossas consciências. Diz ainda irmão X que na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas. As nossas nuvens são mais espreguiçadas, às vezes um pouco alinhadas, que nos reclamaram a atenção. E quem não pregaria a atenção em algo que é diferente em comparação àquilo que já vivenciamos em um órgão? Explicando-nos o mentor da caravana fraterna que estava junto ao Alberto de Campos, que se tratava de espessas aglomerações de água, olha que bacana, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres, mais deficitárias, mais afastadas do agrosistema de canais ali que eles utilizavam, que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. É a lei do auxílio ao seu semelhante, independente de quem seja, ao seu semelhante do princípio inteligente do reino mineral, até nós que estejamos no reino nominal, na dimensão material ou na dimensão espiritual. Sempre tem um intercâmbio de auxílio que podemos desenvolver em prol de nós mesmos e em prol de outrem, dos semelhantes que estejam ao nosso redor. Para mais informações sobre Marte, olha o convite que esse querido irmão X nos faz a leitura e ao estudo dessa obra, Novas Mensagens. Ele ainda vai dizer que enquanto os melhores aparelhos da América, isso lá no século XX, possuem um diâmetro de 200 toneladas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte em 12 mil vezes, a astronomia marciana, vejamos só, pode contemplar e estudar a Terra com sua orbe, aumentando a imagem mais de 100 mil vezes. Olha o destaque, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. É assim que temos que divisar as benesses que o mundo oferece-nos, oferta-nos com os nossos esforços individuais, porque um dia estaremos em moradas melhores, semelhante a Marte, Saturno, Júpiter e outros mais. Já em A Caminho da Luz, também de Emmanuel, mentor de Chico, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, no capítulo 3, intitulado As Raças Adâmicas, o que vem esse querido irmão espiritual nos dizer já nesta obra? Que nos mapas zodiacais, agora falando do sistema de Capela, que os astrônomos terrestres, com pulso em seus estudos, observam ser desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou de Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face do nosso orbe, já que a luz percorre o espaço com uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quantas informações nas obras complementares de vida extraterrestre, da dinâmica do universo e da evolução que compete a cada um de nós empreendermos em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs. Falamos até agora de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco. Tem algo a contribuir com
conosco também nesse capítulo 3, itens 1 a 12, sim. Na sua quadrilogia intitulada Transição Planetária, nós vamos ter ali itens do livro, primeiro no ano de 2010, intitulado Como Transição Planetária, depois no ano de 2012, Amanhecer de uma Nova Era, no ano de 2015, o livro Perturbações Espirituais e Fim, dando a quadrilogia no rumo do mundo de regeneração, que foi trazido ali naquele ano que nós estamos num momento difícil da humanidade, da pandemia, demonstrando-nos que o universo está em conspiração positiva para que avancemos, evoluamos e deixemos de ser pequenos moral e intelectualmente. E Joana de Angeles, que também trabalhou com o Divaldo, também tem algo a nos agregar, sim, desde o ano de 2023. Convido-os também para o estudo dessa obra intitulada Mundo Regenerado. Essa nossa gratidão, esses queridos irmãos que tanto contribuíram e contribuirão a posteriori para as nossas conscientizações de mudança, de reforma íntima e de sermos realmente felizes, amando o próximo, como gostaríamos que também nós fôssemos amados por cada um desses irmãos e irmãs. E vamos já partindo para o feixe desse bate-papo fraterno, para que vamos conhecer da esquerda para a direita Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde março do ano de 1900, em retornando para o mundo espiritual, sua equipe de médicos espirituais, mais de 10 mil, afirmamos os irmãos espirituais, trabalhando em todo o nosso ordem nas duas dimensões, auxiliando-nos em nossos desafios existenciais. Ao seu lado, que foi Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no centro de fé Jesus Cristo. Ao seu lado, Maria Rosa Mística de Nazaré, aquela que foi mãe de Jesus no mundo terrestre, no nosso ordem. Ao seu lado, o codificador, professor Hipólito Modernizar, Rivaio, Allan Kardec. E no centro, sentado naquela imagem que tanto nós conhecemos, Francisco Cândido Xavier. Dizem esses queridos seres estelares, os nossos mentores individuais, os mentores da humanidade, que, por exemplo, a cúpula espiritual do CETED, que para que reencarnemos no planeta Terra daqui a algumas décadas e séculos, no próximo nível de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração, é imprescindível que trabalhemos esse aspecto diariamente em nossas vidas, qual seja conhecimento. Disse Jesus, amai-vos em primeiro mandamento, mas instruir-vos-eis, o segundo tem que andar lado a lado. Quanto mais conhecimento, mais iremos agir em prol do coletivo, do macro, beneficiando a mais pessoas. Mas também leva com eles o autoconhecimento. Toda vez que eu deixo de fazer caridade, quem está errado no mundo ou eu? Toda vez que eu deixo de ter paciência dentro do ambiente familiar com pessoas difíceis, que eu as considere difícil, que nós as consideremos, quem está errado? Elas ou nós? Toda vez que não empreendemos a reforma íntima, toda vez que não divisamos os erros que carregamos do pretérito de reencarnações anteriores e não os trabalhamos, reconhecemos e concluímos no presente, nessa atual encarnação, no hoje e no já, para que não divisemos ter que repetir esses desafios, esses degraus evolutivos no futuro. É o mundo ou somos nós que estamos pendentes com a lei de Deus da fonte criadora? Se já está difícil atualmente, quiçá no futuro. Então não vamos transferir para o futuro, tampouco postergar. O que cabe a cada um de nós entendermos, queridos irmãos e irmãs, e fica também logicamente o feixe, que é a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que faz-nos que construir-nos a seres melhores, obedecendo a lei do capítulo 3, itens 1 a 12 no Evangelho segundo o Espiritismo, desde janeiro de 1864, as nossas consciências íntimas imortais. Somos imortais. A felicidade nos aguarda. Está ali na esquerda, mas como conseguirmos. E o que ela pede que nós a façamos? É o convite desse capítulo, e há de ser o convite de todos os demais capítulos dessa obra, da terceira, da codificação kardeciana, a todos os expositores, facilitadores, aos irmãos que vinham fazer as preleções aqui, sempre um ajudando o outro. É assim que evoluiremos para o universo de oportunidades, de sermos pessoas melhores. Então, assim, agradeço aos queridos irmãos a presença, desejando um ótimo ano, um resto de domingo abençoado. Sejamos pessoas melhores, que recebamos o melhor agora da sequência dos atendimentos fraternos fáceis, dos atendimentos específicos espirituais, e que ao longo deste ano digamos a nós mesmos, aos nossos mentores e a cúpula espiritual do CETED, eu estou esforçando-me para melhorar, que assim façamos em coletividade, porque teremos um ordem melhor e divisaremos essas únicas moradas da casa do Pai ao longo dos séculos e milênios, que assim seja, graças a Deus, e um ótimo dia a cada um de nós.